Graça e paz a vós todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja ela no coração de todos. Amém. Resolvi gravar este vídeo para expor o meu ponto de vista e levá-los à reflexão, que vocês possam e venham meditar no assunto. Hoje eu vim falar sobre a dependência que o sistema religioso nos põe. Ele nos coloca sobre uma dependência e não percebemos, porque acreditamos que estamos regidos debaixo de uma lei superior, uma lei celestial, e passamos a crer e acreditar nessas coisas. Quando temos fé em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, passamos a ter um dom sobre nós, porque esse dom não é nosso, é nos enviado lá de cima. Nós temos toda a liberdade de falar com o Senhor quando quisermos e no tempo que desejarmos falar. Porém, o sistema religioso nos deixa totalmente dependente dele. E todo passo que o crente vai dar, ele vai buscar a tal da palavra. Palavra essa que eu não creio, palavra essa que eu não acredito que seja revelação do Espírito Santo de Deus. Acredito sim que a revelação da palavra é puro preceito de homens. É sim feita uma leitura, uma leitura de um verso bíblico, mas depois a Bíblia é fechada, ele vai fugir totalmente do Evangelho e vai passar a pregar as vãs filosofias, as vãs sabedorias humanas. Ele vai passar a pregar naquilo que ele sempre foi doutrinado a pregar. A congregação, para aqueles que a compreendem, não existe uma pregação expositiva. É claro que há exceções. Mas a revelação da palavra, ela será preceito de homens. Hoje eu vim abordar um assunto ao qual a gente esquece que temos comunhão com os céus, diretamente com os céus. A gente esquece que dentro de nós é morada de Deus e do Espírito Santo. Que as confirmações desejadas, ela pode vir sim, já dentro de nós. Nós mesmos podemos ter ligação com os céus, conversar com Deus e receber
a resposta de Deus. Mas nós não buscamos a resposta de Deus em nós mesmos. Mas nós buscamos a resposta de Deus através de terceiros. Mas não confiamos em nós mesmos. Como está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que já não sois de vós mesmos? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, então já temos comunhão com os céus. Já podemos nós mesmos buscarmos as confirmações desejadas em nós mesmos. Está escrito também em Mateus 27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Então, na morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo expirou, o véu do templo se rasgou em dois. Os céus era fechado para o homem. Hoje os céus é aberto. E Jesus nos ligou diretamente com Deus. Antigamente, antes de Jesus Cristo, só falávamos com Deus através de um mediador, que era o profeta. Mas Jesus Cristo tomou para si os nossos pecados, a maldição que havia em nós, e voltamos a ter comunhão com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. E quando o véu se rasga, já não há mais nada que nos impede de olhar para cima, de olhar para Deus. Está escrito também em Atos 7, 55, a morte de Estevão. Vamos ler o verso 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, Estevão, fixando os olhos nos céus, ele cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos. Porque Jesus abriu os céus para nós e nos pôs novamente em comunhão com Deus. Então hoje nós já temos toda a liberdade de falarmos com Deus. Jesus nos ligou em Deus através das nossas orações, até mesmo em comunhão, ainda que nem seja uma oração. Mas se a nossa mente estiver meditando em Deus, meditando no Senhor, já estaremos falando com Deus. É o que está escrito em Salmo 139. Ainda que não haja nenhuma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar.
Então basta os nossos pensamentos estar ligados em Deus, que Deus já estará ligado em nós também. Mas nasceu uma igreja que nos deixa totalmente dependente da tal palavra. Vou buscar a palavra. E a palavra está em vós. A palavra está em você mesmo. Agora, para ouvir a resposta de Deus, Deus vai responder para cada um de formas diferentes. E nós vamos ter que descobrir de que forma ouvir a resposta de Deus. Como ouvir a resposta de Deus? De que forma compreender a resposta de Deus? A resposta de Deus virá através de sonhos para alguns, através de voz humana para alguns, através de um sentimento para alguns e através de um pensamento para alguns. Essa essência a gente vai ter que descobrir como compreender a resposta de Deus. Deus sim, Ele vai nos responder através do teu Espírito Santo. Mas nós vamos ter que compreender essas coisas. E para cada um, o Senhor responde de uma forma diferente. Por exemplo, se o Senhor responder através de um pensamento, como saber se é um pensamento seu, da carne, ou se é uma resposta de Deus? Esta resposta eu obtive de que forma? Quando o pensamento tem mais sabedoria do que os meus conhecimentos, do que a minha própria sabedoria, eu já compreendo que é a resposta de Deus. Porque eu não teria tal entendimento, tal sabedoria para meditar desta forma, para compreender desta forma. Então, quando a sabedoria da resposta vier além da sua sabedoria, além do seu conhecimento, pode compreender como a resposta de Deus. Porque superabundou a sabedoria que habita em vós. Agora, quando passamos a ter uma comunhão com Deus, saberemos quando será a resposta de Deus. Muitos são os teus pensamentos a Deus. Se eu quiser dele falar, são mais do que se podem contar. E o que não subiu na mente nem desceu ao coração é o que o Senhor faz na nossa vida. E Deus nos surpreende de várias formas. E quando o Senhor responder para nós, iremos compreender. Mas isso emana, sim, uma comunhão muito grande. Já ouvi a voz do Espírito Santo dentro do meu ser, no momento em que eu estava em grande aflição. Falou comigo numa voz humana, mas estava passando por um momento de grande aflição. E necessitava naquela hora de uma consolação de Deus.
liguei o meu pensamento ao Senhor, não falei palavra nenhuma, mas a resposta veio em voz humana, tá? E só foi uma vez também, tá bom? E as demais respostas de Deus obtive através de pensamentos, tá? Então busque essa essência. Busque esta ligação e comunhão com Deus. Deixa de ser dependente do sistema religioso. Né? Tem uma palavra muito famosa, né? Eu vou lá buscar porque lá tem o pão quentinho. Você já tem um pão quentinho dentro da sua casa, mas você prefere buscar pão quentinho fora. Um pão quente duvidoso, um pão quente enfeitiçado, um pão quente que hipnotiza, um pão quente que embriaga e um pão quente que faz a lavagem cerebral, que te envenena aos poucos, que te deixa totalmente dependente. E quando você não come esse pão, sofre abstinência. O que é abstinência? Sente uma falta muito grande desse pão, que é a tal palavra no templo cinza. Deixe nos comentários de que forma os céus já falou com você. Qual o sinal que você já teve com os céus? Escreva e deixa nos comentários, para que possa ajudar também outras pessoas a compreenderem melhor todas essas coisas. Então, a ideia de eu fazer este vídeo é que vocês não são dependentes do sistema. Deus já habita em vós. Os tempos dos profetas foram até João, já passaram. Nós estamos vivendo no tempo da graça de Jesus Cristo. Já não somos mais dependentes de homens e nem sistemas. Eu creio em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Eu preciso de algo mais? Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso de um intercessor? Eu já tenho Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Necessito de mais alguma coisa? Não está escrito nem só de pão viverá o homem? E vocês fazendo sacrifícios para comer pão quentinho. E nem só de pão viverá o homem. Totalmente dependente do pão quentinho, da palavra, a qual eu não acredito. E falo mais, eu creio que Deus, em Números 22, para repreender o profeta Balaão, falou na boca de uma jumenta. Eu creio. Mas eu não creio na revelação da palavra no templo cinza. Eu não creio. Preceitos de homens fogem totalmente dos fundamentos bíblicos. Pregação expositiva não existe. Claro que há exceções, mas não existe.
vocês totalmente dependentes de vãs filosofias, de palavras que não irão se cumprir. Tá bom, vai, de vez em quando cumpre, claro, né? Tá lá pregando 365 dias por ano. Uma vez vai acertar, né? Deu um tiro. Quem atira todo dia, uma hora acerta. Oxalá quem tá atirando 200 anos. A congregação, ela tem raízes no Brasil há 110 anos. Conta as raízes lá de fora. As raízes italiana, depois migrou para os Estados Unidos, depois migrou para o Brasil. Então, é só se aperfeiçoando. Não se aperfeiçoando em Deus, mas se aperfeiçoando para deixar você totalmente dependente do sistema. Para te colocar dogmas, para te encher de doutrina, para te encher de leis, para te encher de não, isso não pode, não pode, não pode, não pode cortar o cabelo, não pode fazer a barba, tem que usar o véu, tem que congregar, tem que participar da ceia, e te enche de dogmas. E vocês? Todas as barbaridades que eles pregarem, ainda que vocês não compreendam o que foi pregado, vocês vão falar amém. E se é uma coisa absurda que foi pregada, vocês vão falar amém. O que chama isso? Doutrinação. Vocês estão totalmente, doutrinados. São totalmente dependentes dos sistemas. Presos nos sistemas. O sistema pinta uma faixa e fala assim, não ultrapasse aquela faixa. Se você ultrapassar aquela faixa, você vai cair da graça. Você vai para o mundo. Você vai perder a tua salvação. E vocês, amém. Pare, pense, reflita. Dúvidas, críticas ou sugestões nos comentários. Fique na paz de Deus. Amém.